Podem abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, né? Se já estiver aberto aí, pode manter. Nós continuaremos na exposição desse Evangelho e todas as reflexões que nós estamos fazendo e que com a graça do Senhor faremos em Marcos, meus irmãos, todas elas estão centradas no tema da nossa série, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Então eu sempre lembro os irmãos que em cada uma dessas mensagens, em cada uma dessas porções que nós estamos estudando, refletindo aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, o nosso propósito é olhar para esse texto, olhar para essa revelação do Senhor ali por meio de Marcos e responder duas perguntas que são perguntas-chave para nós. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus que aqui é apresentado no capítulo 1, versículo 1, como Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quem é Jesus? E a segunda pergunta, como seguir esse Jesus? Como os discípulos desse Jesus caminham nesse mundo? Nós vimos, meus irmãos, na última mensagem, que Jesus e os seus recém-chamados discípulos, lá no versículo 21, nos diz que depois entraram, eles entraram em Cafarnaum, Jesus e seus discípulos, entraram em Cafarnaum e logo foram para uma sinagoga, Era um sábado e eles foram para uma sinagoga. Jesus ali então ensina com autoridade e essa autoridade deixa aqueles judeus maravilhados com o ensino do Senhor, com a autoridade que ele ensina completamente diferente dos fariseus e escribas. Ele expulsa espíritos imundos, como nós vimos ali, um espírito imundo ali, libertando um homem que estava oprimido por esse espírito imundo, e as pessoas se admiram dessa autoridade e exclamam: que palavra maravilhosa, que doutrina maravilhosa. E o que é, elas se perguntam, o que é isso? É uma doutrina nova? Ele ordena e os espíritos obedecem. O que é isso? Quem é esse? Essa é uma pergunta que nós veremos muito no Evangelho segundo Marcos. Quem é esse? Quem é esse Jesus? Que homem é esse que faz tudo isso, Nos parágrafos seguintes, então, meus irmãos, Jesus cura muitas pessoas, como nós veremos a partir do versículo 29. O Senhor Jesus cura muitas pessoas, cura inclusive um leproso, que era muito mais do que um doente, como nós veremos. A apresentação que Marcos faz aqui desse leproso nos mostra isso, que Marcos não está apresentando apenas mais uma cura que é realizada, é algo mais profundo. Logo depois o Senhor Jesus perdoa pecados, logo depois ele desafia os líderes ali, que são em sua maioria hipócritas e que estão distorcendo a palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, o propósito de Marcos nesses primeiros capítulos, como eu já comentei na nossa primeira mensagem de introdução, o propósito do evangelista Marcos nesses primeiros capítulos é que nós conheçamos a autoridade de Jesus, para que então nós possamos conhecer pouco a pouco quem é esse Jesus. Marcos está nos mostrando em cada um desses trechos a autoridade do Cristo, a autoridade daquele que é Filho de Deus. Meus irmãos, é como se fosse, os irmãos conhecem com certeza, uma cebola, onde você vai tirando as camadas. À medida que você vai puxando, você não precisa cortar uma cebola, por exemplo, você pode ir tirando as camadas dela, É como se cada manifestação dessa autoridade de Jesus que é apresentada ali por Marcos fosse uma camada dessa cebola, Onde cada aspecto que é revelado, ele não só nos mostra um pouco mais sobre quem é Jesus, mas também deixa à mostra um próximo aspecto ainda mais profundo para que possamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos vem desenvolvendo isso. Marcos nos ensina inicialmente que o ensino de Jesus tem autoridade, que a palavra dele, aquilo que ele ensina sobre a palavra de Deus, é diferente dos escribas e fariseus. O seu ensino tem autoridade. Depois ele nos mostra que não é só isso. Ele remove uma primeira camada. Não é só isso. Não é só o ensino dele. A palavra dele em si tem autoridade. E ele expulsa demônios por meio dessa autoridade. As pessoas ficam maravilhadas com isso.
Ele remove essa primeira camada e mostra. Não é somente o ensino, a palavra dele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre os espíritos. Os espíritos imundos se submetem à sua autoridade. Mas não é só isso, o seu domínio não se restringe a questões espirituais. Ele domina também o reino físico. Ele domina também aquilo que nós podemos tocar aqui. E ele mostra que o Senhor Jesus toca e as pessoas são curadas. O Senhor Jesus não somente tem poder para curar, mas também para purificar, que é o milagre do leproso. E que não somente purificar, porque logo em seguida, como nós veremos, ele tem poder para perdoar pecados. Essa história acerca da cura do leproso é a transição entre aquilo que é simplesmente uma cura para a purificação, para o perdão dos pecados. O Senhor Jesus não somente tem poder para curar, mas para perdoar pecados. Ele, e somente Ele, pode restaurar aquilo que estava perdido. Marcos, em seu evangelho aqui, está pouco a pouco tirando essas camadas, revelando um pouco mais sobre o Senhor Jesus Cristo, mostrando quem Ele é, em sua essência, mostrando o núcleo da cebola que eu falei no início, né? Mostrando quem é Jesus. Na reflexão de hoje, meus irmãos, nós iniciamos no versículo 29. Esse versículo ele continua o sábado que nós vimos, né? Nós vimos que nós acompanharíamos um dia no ministério do Senhor Jesus Cristo. E esse dia começou lá na sinagoga. E aqui ele está continuando, a partir do versículo 29, o que aconteceu logo depois que os discípulos e o Senhor Jesus Cristo saem da sinagoga. Nós vimos na reflexão passada, esse foi o tema da nossa mensagem, que Jesus Cristo é a autoridade de Deus em ação. Esse foi o tema, esse foi o ponto central da mensagem passada. E essa autoridade, meus irmãos, como nós veremos aqui, é muito diferente daquilo que nós conhecemos ou que vemos como sendo autoridade para as pessoas desse mundo, para as pessoas que possuem autoridade nesse mundo. Nós veremos, meus irmãos, que se Jesus é a autoridade de Deus em ação, e Ele é, como nós vimos, Ele também é a autoridade de Deus em compaixão por nós, em compaixão por aqueles a quem Ele veio resgatar. E essa palavra, meus irmãos, compaixão, é maravilhosa. E ela descreve de forma muito bela o efeito da autoridade do Senhor Jesus em nós. O efeito da autoridade de Cristo para o seu povo. Eu gostaria de ler duas definições bíblicas, se os irmãos puderem ter acesso a um dicionário bíblico e procurarem o termo compaixão. A Bíblia define compaixão, né? O ensino bíblico define compaixão de duas formas. A primeira é uma profunda consciência e simpatia pelo sofrimento de alguém. Ou seja, é se importar com o sofrimento do outro. É se importar com o outro. A segunda definição de compaixão é uma bondade demonstrada em ação. Em ação, sem considerar o mérito do outro. Ou seja, é agir com bondade a uma pessoa, mesmo que essa pessoa não mereça essa bondade. Essas são as duas definições de compaixão, de acordo com as Escrituras. E é assim, meus irmãos, que aqui a autoridade de Deus é manifestada por meio de Jesus Cristo. Aqueles que estavam perdidos. Uma autoridade em compaixão. Existe um dito, meus irmãos, um dito popular, os irmãos devem conhecer, que diz que você quer conhecer alguém, dê poder para ele. Né? Esse é um dito muito, muito conhecido. Mas por que as pessoas formularam isso? Por quê? De onde vem isso? Porque, meus irmãos, a nossa visão humana, a nossa visão caída acerca de autoridade é de tal modo que a autoridade que eu tenho ou que eu recebo, ela deve ser primariamente manifestada para suprir as minhas necessidades, de forma muito egoísta, de forma a fazer aquilo que é necessário para mim primeiro. Essa é a visão caída do que é autoridade nesse mundo. Se os irmãos quiserem ter uma ilustração muito clara disso, basta olhar qualquer filme desse aí de herói, de super-herói.
É o que o pessoal chama do arco do herói. Observem, todo filme de super-herói, o cidadão, assim que ele recebe os seus poderes, as suas primeiras ações são profundamente egoístas. As suas primeiras ações são sempre utilizar aquele poder em benefício próprio. Só depois que ele vai, então, começar a perceber que ele está inserido em um propósito muito maior. É assim que o mundo vê a autoridade. Mas nós vemos aqui, nesse texto que nós refletiremos hoje, que a autoridade de Deus é totalmente diferente. A autoridade de Deus, ela está sempre, sim, em ação por meio de Cristo, mas essa ação é em favor de outros. É em favor daqueles que não mereciam essa compaixão, que não mereciam essa bondade manifestada por meio da autoridade e do poder de Deus. É em favor daqueles que sofrem, mesmo às vezes sem perceber que estão sofrendo. Aqueles que estão mortos, mesmo sem saber que estão mortos. A autoridade de Deus é em favor daqueles a quem Ele, de forma soberana e graciosa, elegeu para que fossem alvos da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua autoridade. Nesse trecho de Marcos, meus irmãos, nós vemos a compaixão do Senhor Jesus Cristo revelando a autoridade de Deus para com os homens. E isso é algo muito importante de ser lembrado entre nós, porque nós, meus irmãos, nós nos esquecemos do que significa compaixão. Muito facilmente nós nós confundimos e tratamos de forma muito superficial o que é compaixão, como se estivesse somente relacionado a propósitos físicos, propósitos materiais. E é claro que compaixão envolve isso também, mas nós confundimos e tratamos de forma muito superficial o que é compaixão. Mas a compaixão que vem de Deus, a compaixão manifestada em Cristo, a compaixão que deve ser vista em cada um daqueles que nasceram de novo, a compaixão que deve ser vista em você e em mim, aqueles que nasceram do Espírito, essa compaixão, ela surge de um relacionamento íntimo com Deus, ela surge da comunhão com Deus, não é uma compaixão mundana. Não é uma compaixão ditada por pensamentos baixos, pensamentos terrenos, pensamentos mundanos. Não. É a compaixão que nasce da comunhão com Deus. É isso que nós veremos na nossa mensagem de hoje. Jesus é a autoridade de Deus em ação por nós, em compaixão por nós. Inicialmente, meus irmãos, a minha ideia era que nós pudéssemos ver até o versículo 45. Mas depois, refletindo melhor sobre esse texto, eu preferi dividir em duas partes. Então, hoje nós veremos até o versículo 39, exatamente até o final desse dia, dessas 24 horas, acompanhando o ministério do Senhor Jesus Cristo. E na quarta-feira, com a graça do Senhor, nós veremos o restante desse trecho, desse texto que nos mostra a autoridade de Deus em compaixão, que é exatamente a cura de um leproso que nós veremos na quarta-feira. Mas hoje nós veremos dois pontos acerca dessa autoridade de Deus em compaixão. O primeiro ponto é que essa compaixão é ao mesmo tempo pessoal e inesgotável. A compaixão de Deus manifestada por meio de Cristo Jesus, ela é pessoal e inesgotável. E o segundo ponto é que essa compaixão de Deus, manifestada em Cristo Jesus, ela é baseada, ela flui da comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. Não é possível manifestar compaixão verdadeira sem que essa compaixão ela seja baseada, ela tenha origem em um relacionamento com Deus, em uma comunhão íntima com Deus. Vamos ao primeiro ponto, então, que a compaixão de Deus é pessoal e inesgotável. Vamos ler, meus irmãos, de novo, do versículo 29 ao versículo 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João
diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. As primeiras horas acompanhando esse dia no ministério do Senhor Jesus Cristo foi algo bem intenso, meus irmãos, mas o dia ainda estava longe de acabar aqui, né? Assim que saíram da sinagoga, o texto diz que eles foram diretamente, é aquela palavra que eu falei que se repete muito em Marcos, logo eles foram, é uma ação imediata, né? É algo com pressa. Eles foram diretamente para a casa de dois dos seus recém-discípulos, Simão e André. E aqui, meus irmãos, já eu quero chamar a atenção para os irmãos de um ponto. O Senhor Jesus, ele não ensinava somente em sinagogas. Ele não chamou os seus discípulos para ficar somente em sinagogas ou para receber simplesmente sermões em sinagogas. Ele vai para a casa com eles, vai para a casa dos seus discípulos, ele se envolve pessoalmente com os indivíduos que estão ali com ele, com as pessoas que estão aqui com ele se preocupa com os seus problemas, ele se envolve com os seus problemas. A convocação que o Senhor Jesus faz para esses discípulos, lá nos versículos 19 e 20, como nós vimos, não se restringia a que eles simplesmente ouvissem as pregações do Senhor Jesus Cristo. Existe relacionamento, existe comunhão ali entre eles. O Senhor Jesus é a palavra de Deus encarnada. E seguir a Ele significa, além de tudo, estar com Ele, caminhar com Ele, se relacionar com Ele, observá-lo, imitá-lo em cada uma de suas ações. Meus irmãos, nós já falamos algumas vezes sobre isso, é um tema recorrente. Acho que antes que eu chegasse aqui a essa igreja, o pastor já tinha falado, já tinha dado uma EBD 1 ano sobre isso, sobre o discipulado, né? Utilizando aquele livro A Treliça e a Videira. Mas eu vou revisar isso com os irmãos. Discipulado, meus irmãos, é isso. É relacionamento pessoal. O Senhor Jesus está ensinando isso aqui. Discipulado é relacionamento pessoal. É desenvolver relacionamentos entre os santos. Discipulado jamais pode ser feito de longe. Jamais pode se restringir a um momento, a um ponto na agenda. Discipulado é relacionamento e jamais pode ser feito somente nas programações oficiais da igreja. Exige muito mais do que isso. É só um lembrete. Discipulado é estar junto, unido com um propósito. E o Senhor Jesus estava junto dos seus discípulos. Nós vemos no versículo 30 que a sogra de Pedro estava acamada, estava com febre. E logo, mais uma vez, a mesma palavra lá de ação de Marcos, logo, com pressa, sem titubear, os discípulos falaram acerca dela, desse problema. E é interessante, meus irmãos, só um parênteses aqui, como esse milagre que muito facilmente fica ofuscado por tantos outros milagres que parecem tão mais maravilhosos, né? Mas é interessante como esse milagre da cura da sogra de Pedro está nos 4 evangelhos. Muitos outros tão mais maravilhosos não estão. Esse está, inclusive, no Evangelho segundo João. Parece que os discípulos fizeram, né, os evangelistas fizeram questão de manter esse relato por ter um valor pessoal associado a ele. Tanto ao próprio Pedro, aos discípulos de Jesus, como fazendo parte da biografia de Jesus. É interessante isso. Mas voltando. O Senhor Jesus, então, ao saber que a sogra de Pedro está doente, está com febre, ele vai até ela. Da mesma forma como ele, quando estava caminhando ali pelo mar da Galileia, ele foi até os seus discípulos e os chamou. O Senhor Jesus vai agora até a sogra de Pedro. Toma pela mão, toca, se estabelece ali um contato pessoal com ela, se relaciona com ela ali. E então a cura. O Senhor Jesus, meus irmãos, veio para curar e salvar um povo mortalmente afetado pelo pecado.
as ovelhas do seu aprisco, a sua noiva, a igreja. É óbvio que nós vivemos a fé em comunidade e sem esse aspecto coletivo da igreja, nós não conseguimos seguir a Jesus. Mas esse texto aqui, aquilo que nós vemos nos relatos de Marcos, nos mostra um aspecto maravilhoso acerca da salvação, que é o aspecto pessoal da salvação. Deus se relaciona pessoalmente com os seus. Nós comentamos um pouco sobre isso hoje pela manhã na EBD, né? Deus se relaciona pessoalmente com os seus. E isso, meus irmãos, é consolador. O Senhor, que tem toda a autoridade, aquele que criou céus e terra, aquele que possui todo o poder, ele não é um tirano que subjuga os seus com o seu poder. Ele usa em compaixão para conosco. Ele usa agindo de forma bondosa, mesmo sabendo, mesmo nos conhecendo, mesmo nós não merecendo essa compaixão. E ele usa isso de forma pessoal, meus irmãos. Pessoalmente, particularmente, individualmente, considerando cada um de forma individual. Ele se compadece das nossas necessidades físicas também. O seu poder ele não se restringe ao mundo espiritual. Não. O Senhor, ele, o seu amor, o seu cuidado pessoal para conosco, ele usa da sua autoridade. Ele age, a ação dessa autoridade é em compaixão para conosco. Nós somos cuidados pelo Senhor de forma pessoal. E se nós sabemos disso, meus irmãos, se nós temos essa convicção, porque esse é um ponto primordial para nós, se nós sabemos que nós temos por meio de Cristo um relacionamento pessoal com o Deus Todo-Poderoso, isso precisa ser manifestado por meio das nossas ações. Precisa ser manifestado de forma que nós possamos testemunhar desse cuidado pessoal que nós recebemos. Por exemplo, algo bem simples da nossa rotina cristã, algo que é muito comum para os crentes, né? Quando nós vamos orar antes das refeições, é muito comum que todos nós oremos agradecendo ao Senhor antes das refeições, quase não sai, né? Nós não podemos fazer isso de forma mecânica. Nós não podemos fazer isso. Eu gosto muito, a gente tenta às vezes ensinar aos filhos algumas coisas, né? Mas às vezes acaba sendo mais uma referência para ter cuidado com o que vai fazer, né? Por exemplo, a Clarinha, ela tem uma oração dela padrãozinha ali, não tem quem faça, eu já tentei ensinar de todo jeito, uma forma dela mudar a oração dela do almoço, né? Mas não muda, ela decorou aquilo ali, ela repete. Mas nós não podemos orar de forma mecânica. Nós não podemos apresentar durante essa oração a nossa gratidão ao Senhor de forma mecânica. Não, meus irmãos. Se nós sabemos que o Senhor cuida de nós pessoalmente, que a compaixão do Senhor, que o amor do Senhor se manifesta a nós pessoalmente, é no momento da oração. No momento que nós vamos, por exemplo, agradecer pelo aquilo que recebemos, nós temos que manifestar isso de forma sincera, estando cientes de que é graça do Senhor termos aquele alimento em nossas mesas. Não foi por conta do dinheiro que nós temos, não foi por conta do trabalho que nós temos, mas o Senhor é quem providenciou tudo aquilo. E é em meio a essa gratidão sincera que nós temos comunhão com Ele, meus irmãos. Porque gratidão gera relacionamento. É por isso também que quando nós estamos doentes, ou temos alguém doente em nossas casas, quando nós vamos orar, intercedendo por esse doente, nós precisamos apresentar essa convicção de que o Senhor cuida de nós pessoalmente. Sabendo que, em meio àquela oração, o Senhor nos ouvirá e fará aquilo que é melhor para o nosso bem. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Que paz tem aquele, meus irmãos, que entende isso? A compaixão de Deus nos atinge de modo pessoal.
Marcos, de forma muito breve, no finalzinho do versículo 31, ele apresenta a resposta apropriada daquele que foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo, que é servir. Marcos diz assim: e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Servir, meus irmãos. Marcos vai mostrar isso ao longo de todo o Evangelho. Servir é o caminho de Jesus e o caminho de todo aquele que segue a Jesus. É uma característica essencial do reino de Deus. O reino que o Senhor Jesus proclamou que estava próximo, que estava sendo ali apresentado e exemplificado por ele. Ela passou a servi-los, a servir a Jesus, a servir os irmãos que estavam ali em Cristo, a ter comunhão com eles por meio do serviço. Porque servir aos crentes, servir à igreja, servir à noiva, é sim servir ao Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, a partir do versículo 32, Marcos nos mostra que a compaixão que Jesus demonstrou pela sogra de Pedro é agora estendida às multidões. Vamos ler do versículo 32 ao versículo 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Interessante como Marcos aqui destaca alguns pontos importantes. Ele diz, à tarde, ou seja, os judeus que levaram ali os seus para serem curados, respeitaram ali de forma muito precisa o sábado judeu. Lembrem que era um sábado. Então, o sábado judeu ele começava na sexta-feira, no pôr do sol da sexta, e terminava no pôr do sol do sábado. Então, eles esperaram que a tarde caísse, né, que o sol caísse, para que eles pudessem levar os seus para serem curados. Marcos frisa isso. E ele diz também que toda a cidade estava reunida à porta. Esse trouxeram aqui, meus irmãos, que ele diz, que Marcos escreve, trouxeram a Jesus todos os enfermos, dá a ideia de um fluxo contínuo de pessoas chegando. Não é que chegou um grupo, foi curado e foi embora. Não. Várias e várias pessoas continuamente chegavam à casa de Pedro e eram curadas, e outras chegavam, e assim continuamente, até um momento que nós não sabemos qual foi, quando é que parou, né? Nós percebemos aqui que esse foi um tempo muito intenso para o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, mais uma vez, Marcos frisa, e nós, em algum momento, com a graça do Senhor, nós voltaremos a esse tópico, né? Esse tópico do segredo messiânico, mas, mais uma vez, Marcos frisa aqui que o Senhor Jesus expulsava os demônios e impedia, né? Não permitia que eles falassem, né? Quem era o Senhor Jesus Cristo. Nós veremos um pouco mais sobre isso. O importante aqui, meus irmãos, que devemos perceber é que a compaixão do Senhor Jesus Cristo, a compaixão de Deus manifestada em Jesus, ela não foi ali restringida à sogra de Pedro ou a qualquer um outro. A compaixão de Deus, que é pessoal, ela também é inesgotável. Ela também abrange muitos. Ela não é feita de forma, embora seja pessoal, ela não é feita de forma a atingir somente alguns privilegiados ou aqueles que nós achamos que devem ser atingidos. Nós, meus irmãos, muitas vezes nós queremos restringir a compaixão de Deus. Essa compaixão manifestada em Cristo e que precisa ser manifestada também naqueles que seguem a Cristo, nós muitas vezes queremos restringir, nós queremos julgar quem é ou não merecedor dessa compaixão. E isso não é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa compaixão, que é pessoal, ela é dada também a todo o que necessita. Por quê, meus irmãos? Porque essa compaixão está em todo aquele que nasceu de novo. Rapidamente, vamos lembrar aqui sobre a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, né? Não precisa abrir, não. Quando é perguntado quem é o meu próximo, o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano e ele finaliza essa parábola respondendo que todo aquele que necessita
de misericórdia, de compaixão, é o próximo do Filho de Deus. É o próximo daquele que nasceu de novo. A compaixão de Deus, ela precisa ser vista nos filhos de Deus, sem restrições. É claro que nós temos prioridades, nós devemos auxiliar e devemos usar dessa compaixão para com os da família, né, da fé, mas ela não é restringida de forma nenhuma. O segundo ponto, meus irmãos, é que a compaixão de Deus, que é manifestada plenamente em Cristo, e que ao mesmo tempo é pessoal e inesgotável, ela é baseada ou flui de uma comunhão com o próprio Deus. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Meus irmãos, nós tivemos aqui é possível perceber, como nós vimos ali pelo fluxo de pessoas, que o Senhor Jesus teve um sábado bem agitado. Nós não sabemos em que momento a multidão ela se dispersou, ou se ela realmente se dispersou, isso não é informado. Nós não sabemos que horas o Senhor Jesus Cristo ele foi dormir naquele dia, isso não é nos revelado, mas o que nós sabemos é que na alta madrugada ele se levantou. Essa alta madrugada aqui pode ser qualquer horário, entre 3 e 6 da manhã. Não temos como saber precisamente. Mas o que é certo é que ele se levantou antes que o sol nascesse, antes que houvesse luz, ainda à noite ele se levantou. Esse termo alta madrugada não deixa dúvidas acerca disso. O texto nos diz que o Senhor Jesus se levantou, saiu sozinho e foi para um lugar deserto, onde ele poderia continuar sozinho para então poder orar. Meus irmãos, o que eu achei maravilhoso, e isso se aplicou pessoalmente a mim, é uma tentativa que eu tenho em todo estudo, é claro, e acho que, claro, todo pregador faz isso, é de como, primeiro, aplicar esse texto a você, né, para depois poder ensinar para os irmãos. Mas algo que eu vi maravilhoso acerca desse texto, meus irmãos, é que o que nós fazemos e quem nós somos flui da nossa comunhão com Deus. Está baseado na nossa comunhão com Deus. Não na nossa força, mas na comunhão com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos perturbamos com a quantidade de atividades que nós temos, com as responsabilidades que nós assumimos. E é óbvio que nós precisamos sim refletir primeiro se nós não estamos pecando por nos ocupar tanto. Porque se nós somos seres limitados, e nós sabemos que somos, nós precisamos ser muito estratégicos em relação àquilo que nós faremos, na escolha daquilo que nós faremos, na escolha de como nós gastaremos o nosso tempo, que também é limitado. Obviamente, essa estratégia que nós devemos ter não é uma estratégia humana. Não é algo que pode ser simplesmente conhecido por meio dos coachings aí, ou por meio da sabedoria humana. E muitas vezes, esse estratégico significará fazer algo que outros jamais farão. Abrir mão de coisas que outros jamais abrirão. Será ter que trabalhar menos, ou escolher trabalhar menos, ou escolher ter mais tempo livre para então poder ficar e instruir a família. É escolher deixar de fazer algumas atividades que até te trariam certo prazer, para que você possa servir mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor, na sua família, na igreja. Essas estratégias jamais são
são mundanas. Mas ok, vamos supor que você já passou por essa análise inicial. Você já pensou sobre isso, mas mesmo assim você se vê sobrecarregado, angustiado. Se sente ao final do dia aquela pessoa que fracassou com as atividades do seu tempo. Não conseguiu desempenhar tudo que você se propôs, aquilo que são as suas responsabilidades, você não conseguiu fazer. Então você chega ao final do dia e diz: meu Deus, eu não tenho estudado a palavra como eu deveria estudar, eu não tenho feito os devocionais da forma como eu deveria fazer, não importa o quanto eu trabalho, a minha casa está sempre bagunçada, está suja, é menino para todo lado, eu tento fazer de tudo para que eu possa cumprir as responsabilidades que eu sei que fazem parte daquilo para qual o Senhor me chamou também, para servir na igreja, para servir na minha família. Mas como é que eu posso servir na igreja, por exemplo, se eu tenho lutado dia após dia e no final tudo que eu vejo é alguém que foi atacado de todos os lados, que foi atacado, que foi massacrado, né, pelo tempo, pelas atividades. Nós vemos o Senhor Jesus aqui, meus irmãos, em um dia muito atarefado. Atarefado demais. E diante de dias que viriam ainda mais atarefados. Uma estratégia humana com certeza seria: eu vou descansar, eu vou dormir bem agora, porque amanhã vai ter mais gente aí. Então eu tenho que estar bem descansado. Ou então ele poderia pensar assim, em uma estratégia humana, né? Quando eu falo humana, terrena, olhando para este mundo. Ele poderia pensar: eu vou levantar cedo amanhã, porque da mesma forma que teve muita gente hoje aqui, amanhã vai ter também. Então eu vou levantar cedo e vou estar pronto para esse pessoal aqui. Mas não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele levantou cedo, sim, e foi orar. Ele foi desfrutar da comunhão com o Pai. Lutero, meus irmãos, não sei se os irmãos já ouviram isso, Lutero ele sempre dizia que em dias em que ele sabia que estaria muito mais sobrecarregado que os dias anteriores, ele não saía do seu quarto sem orar pelo menos 3 horas seguidas. Essa era a estratégia de Lutero, né? Nós estamos bem longe disso, é verdade. Mas qual é o papel da oração, meus irmãos, no planejamento e na condução do seu dia? Quantas vezes, quantos dias você se levantou e parou, sabendo que estava as mesmas tarefas do dia anterior, muitas que você nem conseguiu cumprir, mas você parou, dobrou os joelhos diante do Senhor e orou a Ele, buscando nele, dependendo dele, diante de um dia tão cheio e de tanta coisa assim por fazer. O Senhor Jesus ele foi orar. E ele foi orar, meus irmãos, porque a essência de quem o Senhor Jesus Cristo é jamais pode ser separada do seu relacionamento com o Pai. Jamais. A sua obra, o seu serviço, a compaixão que ele manifestava ali dia após dia, não tinham sentido nenhum sem a comunhão com o Pai. A comunhão com Deus, meus irmãos, é a fonte de tudo aquilo que precisamos para desempenhar qualquer uma das nossas atividades. E nós nos esquecemos disso, frequentemente. Tais necessidades, tal capacitação, meus irmãos, não parte de si mesmo, não parte da sua força, mas sim de um relacionamento com o Senhor. Flui do relacionamento com Deus, da comunhão que temos com Ele. E é claro, meus irmãos, refletindo isso de forma ainda mais pessoal, é claro que nós precisamos trabalhar e produzir e glorificar a Deus por meio da nossa profissão, por meio daquilo que nós fazemos. É óbvio que sim. É claro que você, mulher, né, por exemplo, precisa glorificar o Senhor cuidando da sua família, cuidando do seu lar, tratando ali a sua casa como um palácio do Senhor. É claro que sim. São tantas atividades, mas, meus irmãos, não se enganem. Tudo isso, tudo que é necessário para cumprir
de forma a glorificar ao Senhor, qualquer que seja, qualquer atividade que seja em nossas vidas, tudo isso tem como base o relacionamento com o Senhor. É muito comum, quando nós estamos muito atarefados, a gente fica até angustiado de ter tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar. Se você não parar alguns minutos ali, você acha que não vai conseguir nem andar, de tanta coisa que está te angustiando ali, né? E é muito comum, meus irmãos, quando isso acontece, quando nós estamos assim, nós vamos ali fazer o nosso devocional, a gente pega a Bíblia, lê rapidamente, terminou de ler um parágrafo, não lembra nem o que ele leu no anterior, não sabe nem, né, o que aconteceu ali. E aí depois nós oramos ainda mais rapidamente, aquela oração parecendo uma oração da Clarinha mesmo, né, agradecendo ali de forma muito sintética, né? Porque achamos que nós precisamos de tempo para outras coisas. Porque se nós nos demorarmos ali, naquele devocional, naquela oração, nós não teremos tempo para o que nós precisamos fazer. Mas é aí que nós nos enganamos, meus irmãos. Pensar assim é pensar com a disposição de mente deste mundo. Os irmãos lembram lá de Filipenses? Paulo fala muito sobre isso, daquilo que diferencia os filhos de Deus dos filhos desse mundo, uma disposição de mente que aponta para os céus, que usa estratégias celestiais, estratégias que são guiadas pelo Santo Espírito de Deus, não estratégias terrenas, mundanas, carnais, de forma nenhuma. Nós fomos chamados, resgatados, salvos, a compaixão de Deus nos alcançou, meus irmãos, para que nós conhecêssemos a Ele, para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E essa precisa ser a prioridade em cada um dos nossos dias. Não podemos, de forma nenhuma, nos esquecer disso. Seja qual for a situação, seja qual for a angústia por conta de tantas atividades que precisam ser feitas e por conta dos fracassos que nós tivemos no dia anterior, seja qual for a situação, levanta-te, procura o teu deserto e vai orar para ter comunhão com teu Deus. Não existe outro caminho para os santos. A comunhão com o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos para glorificar a Ele em meio às nossas lutas, em meio às nossas atividades, em meio a quem nós somos neste mundo caído, ainda neste mundo caído. A compaixão de Deus é baseada na nossa comunhão com Ele, meus irmãos. Um outro ponto para nós finalizarmos desses versículos de 35 a 39, é um ponto, embora trágico, seja interessante e importante para que percebamos, é o entendimento e a ação totalmente errada dos discípulos que foram liderados por Pedro aqui. Deixa eu ler mais uma vez a partir do versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O que pode, meus irmãos, a princípio parecer algo muito despretensioso, ou algo que é até positivo, é na verdade uma oposição ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Por falta de entendimento, por falta de compreensão acerca de quem Jesus Cristo é, os discípulos ali, liderados e representados pelo apóstolo Pedro, ainda não apóstolo, né, estavam se opondo à obra de Cristo, querendo colocar um outro alvo para Cristo, querendo sugerir um outro caminho para o Senhor Jesus. Eles estavam pensando não como cidadãos do reino celestial, não como cidadãos de outro reino, mas estavam pensando com a mesma mente mundana desse reino de trevas. E eu já falei isso outras vezes, mas eu vou repetir, eu acho fantástico o fato, a tranquilidade de que Marcos e, consequentemente, Pedro, que é a fonte de Marcos, não ter qualquer problema em falar sobre isso. Ao longo de todo o Evangelho, Marcos,
que utilizou como fonte o apóstolo Pedro, ele mostra essa fragilidade dos discípulos, que vão conhecendo ao Senhor e só depois da cruz, depois de entenderem realmente quem é Jesus Cristo, não só o Rei com toda a autoridade, mas o servo sofredor que veio entregar a sua vida por muitos, somente a partir dali eles começam então a entender realmente quem é Jesus Cristo. Embora entendam parcialmente, embora fraquejem, caiam e falhem e sejam instrumentos muitas vezes de Satanás, eles, Pedro, Marcos, não tem nenhum problema em falar sobre isso. Meus irmãos, o texto diz aqui que procuravam-no diligentemente. E procurar em Marcos tem um sentido negativo. Sempre que o Senhor Jesus é procurado no Evangelho de Marcos, e isso acontece em 10 versículos, sempre que Marcos utiliza essa mesma palavra, procurar aqui, né, no grego, em cada uma dessas 10 vezes nós temos um sentido negativo ali sendo carregado. Em Marcos 3, versículo 32, a família de Jesus o buscava, o procurava para o prender, porque diziam que ele estava louco. Em Marcos 3, 32. A partir daí, em Marcos capítulo 8, versículo 11 e 12, em Marcos capítulo 11, em Marcos capítulo 12, capítulo 14, em todas essas ocorrências em que Marcos narra esse procurar Jesus, a partir daí, são os fariseus e escribas procurando o Senhor ou para testá-lo ou para matá-lo. Em todas essas situações, sem exceção, em Marcos, procurar tem um sentido negativo. Percebam o seguinte, vamos abrir em Marcos 11, 18, por favor. Quero só mostrar 2 exemplos desses, né? Em Marcos 11, 18, nós temos o seguinte: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Isso aqui é logo depois que o Senhor Jesus expulsa aqueles que estavam vendendo no templo. Virem um pouquinho a página aí, Marcos 12, 12, outro exemplo. Marcos capítulo 12, versículo 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiam esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Procuravam prendê-lo. Que parábola é essa? A parábola dos lavradores maus, que o Senhor Jesus conta, dizendo que um homem tinha uma vinha e entregou a lavradores, e quando mandou o seu filho para recolher o resultado da vinha, os frutos, os lavradores mataram o seu filho. Em Marcos, meus irmãos, procurar Jesus sugere uma tentativa de controlar, de determinar de forma não santa, de forma não celestial, o Senhor Jesus Cristo, ao invés de se submeter a Ele, ao invés de seguir a Ele. Em Marcos, procurar sempre aponta para isso. E nesse versículo 36, como em outros textos de Marcos, né, onde nós temos o procurar, esse entusiasmo de Pedro e dos discípulos que estão com ele jamais pode ser confundido com fé. Jamais pode ser confundido com fruto da fé. E muitas vezes pode até se opor à fé. É preciso, meus irmãos, e esse é algo que nós precisamos discernir diariamente. A caminhada cristã exige de nós que nós reflitamos sobre isso diariamente. É preciso tomar muito cuidado com as intenções que não são discernidas biblicamente. É preciso tomar muito cuidado com as boas intenções que não estão embasadas na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que nos é revelada por meio de Cristo e por meio da sua palavra. O texto nos diz que Pedro e os demais procuraram diligentemente o Senhor. É procurar até o encontrar. Esse termo, meus irmãos, é engraçado, porque ele era utilizado inclusive para caça. É como se estivesse realmente ali caçando o Senhor, e enquanto não o encontrasse, eles não desistiriam. E eles estavam assim o procurando,
porque mais e mais pessoas o buscavam. Mais e mais pessoas conheciam da fama do Senhor, das curas, dos milagres, e provavelmente os discípulos entendiam que o Senhor Jesus Cristo não poderia desperdiçar esse momento, desperdiçar essa possibilidade de fama, de ser reconhecido ali por meio das suas curas e autoridade. Porque quanto mais pessoas o buscassem, maior seria a sua relevância ali. Pedro e os discípulos estavam cogitando das coisas dos homens. Abram, por favor, no capítulo 8, versículos de 31 a 33. O que Pedro e os discípulos estão fazendo aqui nesses versículos 36 e 37, né, do capítulo 1, é uma versão light aqui do que eles farão no capítulo 8, versículo 31 e 33. Mas as intenções, a forma de pensar, a disposição de mente é a mesma, meus irmãos. Versículo 31, capítulo 8. Então começou ele a ensinar. O então aqui, meus irmãos, remete ao que aconteceu anteriormente. É uma sequência, né? E o que foi que aconteceu antes desse então? Pedro acabou de declarar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É o que aconteceu logo antes desse então. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, ou seja, o Senhor Jesus não deixava dúvidas de que o que ele estava falando é que ele precisava morrer para cumprir a sua missão, para ser o Messias que ele era. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitas aqui, meus irmãos, essa palavrinha é a mesma palavra lá de Filipenses, aquela famosa palavra de Filipenses que apresenta uma disposição de mente, que apresenta algo que vem tanto do intelecto como da emoção, do coração. Lembram da palavra? Fronel é a mesma palavra. Não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Embora de maneira diferente, nesses versículos 36 e 37, Pedro e os demais discípulos, meus irmãos, estavam ali se opondo à obra de Jesus. Eles não estavam cooperando para o reino. Eles estavam se opondo ao reino, querendo que ele utilizasse aquela fama, utilizasse aquela notoriedade para então se promover como um grande líder de Israel. O entendimento acerca de quem era Jesus ainda era muito limitado pelos discípulos naquele momento. Eles não compreendiam ainda muito bem. Marcos esclarece isso. Meus irmãos, se nós não formos encharcados pela sabedoria bíblica, se a palavra de Deus não estiver entranhada de forma que os nossos corações possam transbordar da sabedoria de Deus, facilmente a mentalidade carnal, a disposição de mente que há neste mundo, tentará tomar a frente para dar uma mãozinha naquilo que for necessário. Fatalmente isso acontecerá. E é daí, meus irmãos, que surgem as estratégias modernas em muitas igrejas de hoje. Estratégias de evangelização, por exemplo, onde nós fornecemos um sopão e no final do sopão nós temos um Jesus te ama, né? Evangelizamos. Estratégias do tipo onde são instaladas, infelizmente os irmãos sabem que isso acontece demais, onde são instaladas verdadeiras boates em igrejas para que os jovens possam se ambientar, possam se sentir ali bem. Estratégias onde a igreja cada vez mais é transformada para se parecer com o mundo, para que possa então deixar confortável aquelas pessoas que chegam ali.
meus irmãos, não é que aqueles que propõem essas tais coisas, né, tais mudanças, não é que eles queiram de forma intencional militar contra o reino de Deus e a favor de Satanás. Não é isso. É ignorância. Mas ignorância, como vocês já ouviram várias vezes aqui do nosso pastor, ignorância também é pecado. Ignorância é pecado, sim. E isso, meus irmãos, é fruto da falta do conhecimento de quem é Jesus Cristo. Lembrando o que nós vimos na EBD hoje, um conhecimento que vai muito além de sobre quem é Jesus. Não é conhecer sobre Jesus, não é conhecer sobre Deus, mas conhecer o próprio Jesus, conhecer o próprio Deus, conhecer o próprio Evangelho. E, infelizmente, isso pode acontecer com muitos que conhecem muito sobre o Evangelho, sobre Jesus e sobre Deus, mas não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, demonstrando grande paciência com a ignorância pecaminosa deles, observe que ele trata de forma diferente aqui, da forma que do capítulo 8. Grande paciência com essa ignorância, no início ali da caminhada. Ele simplesmente os ensina de forma muito branda. Não foi para a fama, não foi para esse tipo de sucesso que vocês estão vendo aí, que eu vim. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Nada, meus irmãos, absolutamente nada é mais importante do que a pregação da palavra, a pregação fiel da palavra de Deus, que o ensino e o pastoreio mediante a palavra de Deus. Por isso, é nosso dever, nós precisamos buscar a sabedoria do alto por meio dessa palavra, para que possamos discernir as nossas ações. Discernir aquilo que vem dessa carne que tenta o tempo todo nos derribar e aquilo que vem do Senhor, do Santo Espírito. Somente por meio da instrução da palavra nós poderemos, meus irmãos, ter discernimento para, ao invés de nos opormos ao reino de Deus, sermos cooperadores dele. Somente discernindo, somente com a sabedoria que vem por meio da palavra, nós poderemos, então, não ser pedra de tropeço para a igreja do Senhor, para o reino de Deus, para os líderes da igreja do Senhor, e sim sermos bênção. Nesse momento, Pedro e os discípulos estavam sendo, sim, pedras de tropeço para o Senhor Jesus Cristo. Somente com o discernimento que vem do alto, somente entendendo que nada é mais importante do que a pregação da palavra, somente entendendo que é dever nosso buscar ao Senhor, buscar o conhecimento de Deus, buscar viver na prática aquilo que recebemos do Senhor. Somente assim nós poderemos ser bênção para aqueles que estão no fronte da batalha e sermos nós mesmos soldados valorosos para esse fronte, para que ao invés de cogitarmos e desejarmos coisas mundanas para nós e para a igreja, nós possamos cogitar, ter uma disposição de mente, desejar as coisas de Deus, as coisas do alto, para que a igreja do Senhor seja edificada, não simplesmente por estratégias humanas, mas por estratégias, sim, que vêm da parte de Deus, vêm da palavra de Deus. Cresçamos, meus irmãos, por meio dessa palavra, para que nossas mentes transbordem de estratégias. Estratégias, sim, de forma a sermos eficientes, sim, de forma a sermos, agora esqueci a palavra que nós utilizamos aqui constantemente, intencionais, de forma a sermos intencionais, sim, mas não com uma disposição de mente mundana,
não com a disposição de mente ou com as estratégias que esse mundo vê como sendo boas estratégias, mas de acordo com a sabedoria que vem do alto, de acordo com o Espírito Santo de Deus que nos capacita para que assim nós possamos agir. Na próxima mensagem, meus irmãos, na quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós veremos de forma ainda mais profunda essa compaixão de Deus sendo manifestada por meio de Cristo. Curando, e não somente curando, mas purificando aquele que representa de forma muito eficaz, meus irmãos, a condição de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa que não tem comunhão com Deus. Um homem leproso, um homem impuro, um homem imundo, que não tinha jamais possibilidade de ter relacionamento com Deus. O Senhor Jesus vai lá e o cura, o purifica, o torna limpo, o torna alvo, o torna capaz de se relacionar com Deus. Vamos orar. Senhor amado, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua compaixão para conosco. Nós não somos merecedores. Nunca fomos. Jamais tivemos em nossas mãos algo que pudéssemos Te oferecer, Senhor. Mas a Tua graça inundou as nossas vidas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez filhos por meio de Cristo Jesus. E nós temos comunhão contigo, Senhor. Aleluia. Nós temos comunhão com o Senhor. Nós sabemos que somos cuidados pessoalmente pelo Senhor. Nada, Senhor, nem um fio de nossas cabeças cai sem que o Senhor consinta. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado que, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós sofremos e sentimos dores, nós podemos ter convicção de que o Senhor está cuidando de nós pessoalmente. Muito obrigado pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá também, de que não podemos manifestar essa compaixão ou qualquer outro fruto, Senhor, qualquer outra ação, se isso não vier da comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a cultivarmos mais dessa comunhão, a orarmos mais, a nos dobrarmos mais no silêncio dos nossos quartos, nos desertos que muitas vezes nós passamos, para que assim possamos ser fortalecidos pelo Senhor, com a força que vem do alto, a força que vem daqueles que Te conhecem, Senhor. Só pode ser encontrada naqueles que Te conhecem. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém.